meus irmãos, saúdo a todos com a paz de Cristo. Vou tentar gravar aqui pela terceira vez. Eu estou no carro aqui, improvisei tudo, né? Porque a minha filha foi dormir, mas eu tenho uns sobrinhos meus lá na casa da minha irmã, estão jogando e vai ter muito barulho lá, aí vai ficar ruim de gravar, né? Primeiramente, eu queria agradecer a todos que nos ajudaram aí. E eu falo com toda sinceridade que se não fosse a ajuda dos irmãos, eu não estaria aqui. Não poderia ajudar a enterrar minha mãe. Enfim, quem já me acompanha no Telegram e no Instagram vai tremer um pouco a câmera porque está improvisado aqui, tá? Sabe que a minha mãe já... Algumas vezes eu pedi orações lá no grupo do Telegram, principalmente. Minha mãe já tem um quadro clínico de comorbidade já antigo, né? Ela era obesa, ela tinha diabetes tipo 2 e outros problemas, né? Ela tinha problema cardíaco, né? De pressão alta, mas ela levava uma vida tranquila, né? Aí ela, depois de 2024 ali, ela começou já a ter algumas complicações, né, de saúde, foi se agravando. E como ela tinha diabetes tipo 2, qualquer machucado que ela tinha, infeccionava, inflamava, não cicatrizava, né? Por mais que cuidava, né? Enfim, aí, no final do ano passado, um sobrinho meu, que é filho dessa minha irmã, que eu estou ficando na casa dela aqui, ele mora em outra casa, né? Ele sofreu um acidente, ele foi fazer um mergulho na piscina e ele bateu a cabeça. E eu vou falar o que o médico passou, né? A vértebra, né? São várias vértebras na coluna vertebral, A1, A2, né? Então, é numerado dessa forma, né? Identificado dessa forma. E uma dessas partes da coluna, ela se deslocou. E ele só não morreu porque a A1 não saiu completamente do lugar, né? Eu acho que algo assim, né? Enfim, ele poderia ter morrido ou ficado tetraplégico, né? Então, nós já tivemos um apuro, né? Digamos assim, por causa de conta desse meu sobrinho. Foi um corre pra lá, pra cá, ele ficou sem trabalhar, passou por uma cirurgia, teve que colocar uns pinos. O próprio médico disse, olha, tu tá vivo por um milagre, né? É lógico, as coisas impossíveis Deus faz, né? Mas as possíveis, existem pessoas como médicos, né? E pessoas aqui na Terra que fazem a parte, né? Que cabe a eles, né? O máximo que eles podem fazer. E em janeiro deste ano, a minha mãe teve a perna amputada, como eu comentei lá no Instagram e tal, por conta da diabetes. Ela pegou uma infecção no pé e aquela infecção virou uma necrose e ela estava... a perna dela estava, vou usar o termo, né? Estava apodrecendo, né? Porque a bactéria que tinha entrou num processo de cadavérico, né? Os tecidos mortos do pé dela começaram a subir. E se não amputasse a perna, ela poderia morrer já no início do ano ali, né? Então seria um trauma ainda maior para a família. Graças a Deus ela fez a cirurgia, a amputação. Só que a vida dela começou a ficar mais complicada, né? Todo mundo se mobilizando aqui, revisando trabalho. A minha irmã tinha pego férias, né? Essa minha irmã que minha mãe ficou na casa dela. E daí eles me ligaram, falaram assim, olha, vai se preparando aí, talvez se nós precisarmos de você, a gente te avisa, mas por enquanto não. E foi um ano bem difícil para mim, para minha família. Aí em abril me ligaram, olha, Eliseu, tu pode vir? Eu falei, eu dou um jeito aqui, né? Mesmo com algumas dificuldades eu vim por conta própria, né? Financeiramente e tudo mais. Mas eu ia fazer um bate e volta, eu ia ficar 15 dias, porque minha irmã precisou também fazer uma cirurgia. E eu já ia voltar para Barra Velha tocar minha vida, né? Eu ia ficar com a mãe esses 15 dias e voltar para Barra Velha. Só que aí a minha mãe pegou uma pneumonia. E foi quando eu pedi oração aos irmãos no Telegram, né? No Instagram também. E
a minha mãe quase morreu já em abril ali. Ela teve uma parada cardiorrespiratória. A própria médica disse, olha, eu achei que eu não ia conseguir trazer a dona Iracema de volta, né? E quando falaram que o quadro dela era grave, a gente só orou, né, irmãos? Porque não tem o que fazer, né? E a médica disse, olha, pra tua mãe sair daqui só um milagre, senão ela corre risco de morrer aqui na intubação, né? Que eles entubam, eles fazem o primeiro procedimento, depois eles encaminham para Foz do Iguaçu. Ela teve uma melhora do quadro, né? Então eles enviaram ela para um quarto, mas a minha mãe, ela já tinha vários problemas dentro dela, né? E fizemos vários exames, né? Nem todos os exames o SUS faz, a gente teve que pagar, cada um contribuiu como podia. E um dos exames acusou vários problemas na mãe. O coração estava maior do que o normal. O fígado estava sobrecarregado, porque minha mãe tomava muito remédio. Remédio para pressão, remédio para diabetes. A minha mãe tomava insulina injetada. E remédio para hipertensão. Vários tipos de remédio, sabe? Para dor, para tudo. Que os irmãos imaginaram, tinha uma caixa de remédio lá. E estava sobrecarregando o fígado. Não vou falar em termos técnicos, né? Mas minha mãe teve hepatite, né? Mas uma cirrose ali. Mas a minha mãe não bebia. Ela sim teve um processo na vida dela, que ela era alcoólatra. Quem conhece a minha história sabe que eu vim numa família bem complicada. E minha mãe, graças a Deus, ela tinha mudado, né? Ela começou a ir para a igreja, ela parou de beber, começou a ter uma vida mais voltada para a palavra de Deus. Mas como Paulo diz, né, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então a saúde da minha mãe estava complicada, né, há muitos anos já. E foi se agravando, né. Enfim, aí foi aquela correria toda. A minha programação era para ficar 15 dias, eu fiquei 33 dias fora de casa. Aí com a minha esposa, minha filha, os irmãos sabem, o custo vai lá em cima. Então eu acabei usando até acima do que eu tinha me programado. O cartão de crédito eu tive que usar o máximo. Aí eu acabei entrando em dívida, né? Porque, imagina, alguns não sabem, mas eu trabalho em casa. E se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Eu não sou carteira CLT, né? Por mais que você se programe, você guarda. Hoje em dia, irmãos, tá tudo tão caro. E sustentar uma família hoje em dia não tá fácil, irmãos. Quem tem família sabe. A minha esposa, às vezes, ela me auxilia, mas a parte principal sou eu que cuido, né? E muitas vezes esse auxílio da minha esposa é para emergência, né? E chegou numa situação tão crítica que já não estava mais sendo para emergência, estava sendo até para as questões de casa, porque essa viagem, a primeira que eu fiz com a minha esposa, ela sugou o meu financeiro, né? Os irmãos sabem, viajar, irmãos, não é barato. Só de passagem, outra vez eu vim de ônibus, né? Só de passagem, tudo foi uma fortuna, né? Eu vim com a minha filha, eu queria vir mais confortável com ela. Então foi R$1.000 e poucos só de passagem. Mais a estadia, por mais que você vai na casa de um parente teu, eu sou assim, irmãos, eu ajudo, como se eu estivesse em casa. Então eu vou no mercado, na minha cabeça, não é porque eu tô na casa de alguém que eu vou, tô aqui. Não, tem despesa, por mais que eu vim para ajudar, mas tem despesa. Todo mundo sabe que hoje em dia é tudo muito caro, né? E pegou todo mundo de surpresa, porque a gente também achava que a minha mãe tinha plano funerário, plano de saúde, e minha mãe não tinha. E não dá pra fazer de última hora, né? Tu fazer um plano aí minha mãe morre 6 meses depois, é complicado, não sabe como é que funciona seguro. E eu voltei pra Barra Velha, né? Aí sim, eu não trabalhei direito aquele mês de abril. Como eu falei para os irmãos, tive que usar o dinheiro que eu não podia utilizar, né? Fugiu do meu orçamento. E aí foi bem difícil, irmãos. Eu nunca atrasei o aluguel, sabe? Eu comecei a atrasei 3 meses. Até o dono falou assim, poxa, tu sempre pagou certinho. Eu falei, olha, rapaz, eu passei por uma situação muito difícil. Mas os irmãos sabem, negócio é negócio. O mundo não vai parar para você resolver os seus problemas, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu tive a ajuda de irmãos, né? Os irmãos que
que vão ouvir sabem disso, alguns irmãos que me ajudaram. Eu não fico pedindo nada, eu sempre fico na minha, porque eu tinha condições, né? Mas depois dessa situação da minha mãe, as coisas começaram a ficar bem difíceis. E eu estava num processo de vir morar para cá para ajudar a cuidar dela, né? E acabou não dando certo algumas coisas, até vocês me desculpem. E daí 3 meses depois acontece isso, né? Ela ficou ruim semana passada, eu nem sei, a gente tá... foi na semana passada. Ela me ligou e daí eu não consegui atender, que a Miriam tava pedindo alguma coisa pra mim, não lembro agora, e eu não consegui atender a minha mãe. Aí eu falei assim, filha, vamos fazer uma chamada de vídeo pra vovó? Daí ela falou assim, vamos ligar pra vovó. Daí eu liguei pra mãe, né? E ela, oi vovó. Daí eu vi que minha mãe tava no posto de saúde. Eu falei, ué mãe, o que deu? Ah, filho, começou a sair um sangue do meu nariz, acho que estourou uma veia. E eu, irmãos, como eu sabia que a minha mãe estava... Eu vou falar uma palavra assim mais simples. Minha mãe estava com os órgãos comprometidos. E a minha sobrinha já falou, tio, não sei se a avó vai durar muito tempo. Só que na nossa cabeça, se durar muito tempo, poderia levar 1 ano, 2, né? Mas a gente não sabia o quadro que era tão grave. Uma coisa é um quadro grave, só que o quadro da mãe era gravíssimo. E minha mãe resistindo, sabe? E sofrendo, irmãos. Minha mãe estava sofrendo muito. E aí, eu falei, o que deu, mãe? Ela falou assim, estourou uma veia aqui no nariz, e aquilo eu já fiquei meio preocupado, mandei uma mensagem pra Camila. Eu falei, Camila, você tá sabendo que a mãe tá no postinho e tal? Ela falou assim, não. Aí minha sobrinha, como ela trabalha na saúde, ela foi atrás. E daí levar pro hospital, o hospital estanca o sangramento, mas não pediram exame, nada, todo mundo, até os médicos achando que era alguma veia. Mas a médica, porque assim, irmão, são vários médicos, você não sabe como é que é SUS, né? Fica plantão, muda, um médico sabe, o outro não sabe, um passa pro outro, enfim. Uma médica que já tinha acompanhado o quadro da minha mãe, ela disse, eu acho que isso não é uma veia estourada, é algo relacionado aos órgãos dela. Mas minha mãe não demonstrava assim, irmãos, que ela estava mal. E a gente acredita, porque não deu para fazer os exames mais profundos, que o fígado dela tinha um tipo de câncer, né? Cirrose, enfim, por causa dos remédios. E foi o fígado que deu o problema. E o fígado, como os irmãos sabem, as pessoas que têm cirrose, elas morrem sem saber. Porque o fígado, ele não avisa. Ele é um órgão assim que ele se regenera, mas ele se destrói. Quando ele reage mesmo, que a pessoa vai sentir a dor e tal, já é praticamente tarde demais, a pessoa já tá morrendo. Minha mãe não deu esses sinais. Ou se deu, ela não falou nada, porque minha mãe tinha medo, mas não é um pavor de ir pro hospital. Por conta de tudo que ela passou lá, sabe? Minha mãe era furada, eles tinham que tirar sangue dela para poder colocar... esqueci o nome que fala lá. Enfim, os caninhos lá que coloca com... Eu tenho um remédio ali, mas esqueci o nome. Tem um nome, né? Um nome que fala, mas eu esqueci. Minha cabeça não tá ajudando. E aí não achava veia na minha mãe. Minha mãe tava toda inchada, irmãos. Era sofrimento demais. Daí cortava o pescoço, fazia uma cirurgia. Aí ali que ia os tubinhos lá para poder colocar remédio na mãe. Minha mãe tava sendo entupida de remédio, como é que fala? Antibióticos, irmãos, na veia. Minha mãe sofreu muito, irmãos, sabe? E ela não se entregava, ela dizia, não, eu vou conseguir, eu vou ser curada e tal. Mas, irmãos, a minha mãe tava muito debilitada. E daí, quando a minha sobrinha passou uns dias, ela pegou e ficou aqui na minha irmã. E ela falou assim, ela quis voltar para casa dela. E já na quarta-feira ligaram, a mãe não tá bem. Aí levaram correndo. Quando a minha sobrinha foi lá, o SAMU já estava lá. Minha mãe perdia... Irmãos, depois eles me contaram, não era só um pouco de sangue. Minha mãe estava tendo hemorragia, irmãos. Sangue, muito sangue que saía. Daí quando estancava, parava um pouco, depois vinha tudo de novo. E aí quando levaram para o hospital, ela já estava praticamente já inconsciente. Ela respondia, mas daquele jeito. A minha sobrinha chegou lá, ela estava com os aparelhos já. Oi, vó, é a Camila. Ela olhou assim, e quase não conseguia falar.
E aí minha sobrinha já sentiu que alguma coisa ia acontecer, né? Então, ela foi levada para o hospital às pressas. Aí no hospital a médica já viu a situação e falou assim: olha, Camila, o médico foi falando para ela, né, porque ela reagiu a uma intubação que eles fizeram, mas ela teria que ser transferida, porque aí nesse hospital que tem aqui, eles fazem os primeiros procedimentos, mas quadros gravíssimos eles não tratam aqui. Tem que ir para Foz do Iguaçu. Dependendo do caso, é para Cascavel, conforme a situação, ou Medianeira, são cidades um pouco maiores, então eles fazem as transferências. E um médico já disse para minha sobrinha: olha, o quadro da tua avó é gravíssimo. É quadro gravíssimo. Nós estamos mandando ela para Foz e já avisa a família aí, né, para ficar preparada. E minha sobrinha: não, mas vai dar tudo certo, ela já salvou uma vez e vai conseguir de novo. E daí ela foi junto para Foz de carro, né, porque se for de ambulância você acaba ficando lá, porque a ambulância já volta e você tem que fazer toda a papelada. E ela foi de carro para poder voltar e não ficar lá em Foz, né. Outra vez que eu fui, eu tive que dormir lá no hospital, porque eu tive que fazer a papelada e eu fui com a ambulância, eu tive que dormir lá na cadeira, lá até vir os diagnósticos, o médico dizer a situação da mãe. Aí 4 e pouco da manhã, acho que minha mãe morreu 4h49, uma coisa assim. Ligaram para minha sobrinha: olha, precisa vir algum familiar aqui para dar eles falam lá, passar o procedimento da situação da dona Iracema, né? A minha sobrinha achou, deve ter dado uma melhora, né? E felizmente quando chegaram lá, eles foram falando, deram notícia: a dona Iracema faleceu. Eu já sentia que a minha mãe não ia aguentar, porque quando falava que ela foi para intubação, até comentei com meu concunhado, eu falei assim: a minha mãe não vai aguentar. E ali meu semblante mudou, eu fiquei já mais quieto na quarta-feira para quinta-feira, eu não dormi bem, eu tava a semana toda dormindo com dor de cabeça, pesado. A minha mulher falou assim: nossa, a semana tá tão estranha, né, amor? Eu falei assim: pois é, tá bem. Tava um clima meio já de velório lá em Barra Velha, né? E nesses 3 dias antes da minha mãe morrer, né? Então, quando eu recebi a notícia, aí eu pedi ajuda para os irmãos, porque eu não tinha como vir. Eu não tinha. Eu tinha assim um dinheiro ali, mas era para aluguel, uma parte em cartão, né? E um pouco na conta, irmãos. Eu não tinha muito dinheiro. E na hora que eu pedi ajuda para os irmãos, eu pensei: bom, vai dar para o dinheiro do aluguel e tal, vou lá, faço, né, o que tem que fazer e volto. Aí eu esqueci que tem calção que tu tem que deixar quando tu vai alugar o carro. Eu não tenho carro, eu aluguei esse carro. Quem já viajou de última hora, né? Vai lá no aeroporto pra tu ver se tu vai pagar passagem barata, né? Mas graças a Deus eu consegui uma diária mais em conta. É coisa de Deus, irmão. Só que pra ser mais em conta, se tu pegar uns 2, 3 dias, irmãos, é muito caro. Então eu tive que pegar 6 dias. Aí baixou o valor, mas 6 dias já dá um valor alto. E quando eu tava chegando pra fazer o check-in lá, aí uma irmã fez uma transferência de um valor bem abençoado. E eu falei: nossa, agora eu vou conseguir fazer o calção, porque eu não ia conseguir fazer o calção, ia ter que ficar lá esperando. Fora isso, irmãos, muitas despesas no caminho. Eu tive que levar a minha irmã junto, que mora lá em Itajaí. Tive que levar uma sobrinha minha junto, né, que pediu pra ir junto. E foi tudo muitas pressas, irmãos, sabe? Foi tudo correndo, mas graças a Deus os irmãos ajudando, eu consegui vir. E aqui, irmãos, eu vi que foi um agir de Deus, porque a minha mãe morreu em Foz do Iguaçu. Quem já perdeu parente que acaba falecendo em outra cidade, existe um translado. E quem faz esse translado é só a funerária. Tu não pode ir lá para liberar, tem que ser a funerária, né? Ou você se vira com o corpo, mas poxa, é complicado. Existem várias leis, sempre depende do hospital, então é muito burocrático. E a funerária de Foz do Iguaçu eu queria cobrar uma fortuna. E poxa, a gente não tinha dinheiro, sabe? Não tem de onde tirar. E aí que depois eu vou entrar nesse ponto, que é uma coisa que nós já vamos fazer, os meus parentes que já vão fazer. Já é uma coisa que os irmãos também façam, irmãos. Ok, nós estamos despertos, muita coisa no mundo acontecendo, mas irmãos, enquanto o Senhor não vir, a gente tem que estar preparado para tudo. E a minha irmã achou que a minha mãe tinha um seguro de vida, um seguro
que cobre seguro de vida, aluguel, e a minha irmã tinha feito um plano para minha mãe, um plano para ela, e colocou minha mãe junto. Só que, irmãos, tem que ler tudo, irmãos, tem que ler as cláusulas, tem que ver tudo. Não cobria plano funerário da mãe. Até a minha irmã falou que vai ver essa semana, porque ela falou, nossa, eu vou ter que ver de novo esse plano que eu tô pagando, porque eles só cobriram saúde da minha mãe. E sabe como é que é, irmãos? A minha mãe era dependente, então daí eles foram ver se ela tinha algum seguro na prefeitura. Isso tudo às pressas, para liberar o corpo. E minha mãe já tinha usado, a gente não sabia, ela já tinha cancelado os negócios. Enfim, minha mãe é idosa, irmãos. Ela fazia umas coisas ali que, sabe, muito empréstimo, essas coisas. Depois a gente ficou sabendo, né? Até a gente vai ter que ir atrás, ver se tinha seguro, esses empréstimos, né? Esses benditos governo ficam ligando e enchendo a cabeça dos velhinhos, né? Enfim, aí, meus irmãos, Deus tocou no coração do prefeito e de uma vereadora que meus parentes aqui, eles ajudaram na campanha deles e tudo mais. E esse prefeito, eu mesmo vou ter que agradecer ele, porque ele tomou a frente, irmãos. Quando ele tomou a frente, os irmãos sabem como é que funciona. Quando alguém que é grande, né, em termos de autoridade, toma a frente, as coisas andam. Daí já ligou para a funerária, autorizou a funerária daqui, que também seria muito caro, buscou a minha mãe. Minha mãe já foi tarde para liberar o corpo dela, e já queria enterrar no mesmo dia, porque a minha mãe estava vazando líquido, estava inchando. E o prefeito falou pro meu sobrinho, olha, qualquer coisa que você precisar, você fala comigo. Só que meu sobrinho nem ligava, nem mal dava tempo de falar com o prefeito. O prefeito falou assim, olha, fala com tal pessoa, sabe? Então, as partes burocráticas, irmãos, que dificultaria o velório da minha mãe até o sepultamento, e talvez eu não conseguisse ver ela, graças a Deus eles conseguiram resolver. Aí a prefeitura tem uma parte que eles ajudam no velório, enfim. E teve pessoas abençoadas ali, irmão, que ajudaram muito. Minha mãe era muito querida na cidade, sabe? Minha mãe... Opa, tá caindo aqui, tá ficando torto. Né? Minha mãe trabalhou na prefeitura, era muito querida. Então, minha mãe teve um apoio muito, muito gratificante, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo, fiquei muito grato com... Todos nós ficamos aqui, né? E se não fosse isso, irmãos, eu talvez não conseguiria enterrar minha mãe, eu ia chegar tarde, né? Não que eu ia ficar, ai meu Deus, né? Porque eu entendo que tudo isso aqui é um processo, eu entendo que é uma fase. Mas, quando você perde alguém que você ama, a dor é a mesma. Você não vai ficar lógico ali, mas enfim, cada um tem seu sofrimento. Mas você fica forte, né? Você tem essa força de suportar essa situação. Porque por você ter fé e saber que tudo é um processo nessa terra aqui, né? E minha mãe, como estava buscando o Senhor, então você acredita, você crê que ela foi perdoada, que o Senhor levou ela, né? E foi isso, irmão, sabe? E eu sou muito grato a todos vocês que ajudaram. Não só financeiramente, eu sei que tem pessoas que oram pela minha vida, assim como eu sempre eu não coloco os nomes, eu não consigo lembrar. Mas eu peço que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão no caminho do Senhor, dos canais que estão nos canais, que seguem no Instagram, no Telegram. Agradeço ao irmão Miguel. O irmão Miguel compartilhou no canal dele. Isso teve vários irmãos que estão no meu canal contribuíram, sabe? E quando o irmão Miguel compartilhou, teve mais contribuições, e isso ajudou muito, irmãos, porque assim, ó, beleza, eu ia viajar, ia voltar para Barra Velha, e dia 10 eu já tenho que pagar o aluguel, né? Então, como eu já tive um desfalque da última vez que eu vim para ajudar tudo, eu ia passar uma dificuldade muito grande, irmãos. E quando eu vi que tinha uma ajuda acima do que eu esperava, que vai nos ajudar no aluguel. Então, por isso que eu sou grato a todos vocês, né? Porque não foi só vir aqui, né, no enterro da mãe e tudo mais, mas tinha a minha vida particular que iria ficar muito difícil mesmo, irmãos. E por isso que eu sou grato a vocês, ao Senhor Jesus, porque foi uma ajuda muito abençoada, sabe? E eu só queria gravar esse vídeo para agradecer a todos, né? A gente tá bem, tá? Eu e minha esposa, a gente tá muito bem. Meus sobrinhos... como a minha mãe, ela
todos nós, todos nós sabíamos que ela não ia durar muito tempo. É claro que ninguém queria que fosse assim rápido, né? Mas no fundo, irmãos, ela estava sofrendo demais. A minha mãe, ela não falava nada. Quem já perdeu um parente de idade sabe como é que é. Eles não falam, irmão. Tem uns que reclamam de tudo, né? Mas a minha mãe era daquela que não falava. Podia estar o pior dia da vida, irmãos. Ela pegava o áudio, tanto que muita gente foi lá ver a minha mãe. Pessoas que falavam, ela foi lembrada por todas as coisas boas que ela fazia e como uma pessoa sempre alegre, por mais sofrimento que ela tinha. Pessoas, irmão, que estavam em depressão, falavam com a minha mãe mandava um áudio: ô meu filho, não fica assim, eu vou orar por você, Deus tem um propósito na tua vida, eu tô aqui orando por você, sabe? Então todo mundo tinha essa visão dela, a pessoa que orava pelos outros, sabe? Mas eu sempre orei pela minha mãe, mas ela não demonstrava fraqueza, entendeu? Minha mãe falava assim pra mim: ah, filho, já sofri tanto nesse hospital que nada mais me machuca. Então a gente não sabia realmente a dor que ela sentia por dentro, que a mãe não demonstrava mesmo. A mãe sempre demonstrava força, sempre ânimo, por mais que eu via às vezes ela abatida. Eu já vi várias vezes minha mãe, porque a pessoa que é forte, muitas vezes ela tá num cantinho, ela fica triste. E às vezes eu já peguei alguns ângulos da minha mãe quando eu estava aqui, onde eu via ela abatida, mas ela não queria demonstrar fraqueza. Por quê? Porque ela tinha um pavor gigante de ir pro hospital, né? Mas o Senhor recolheu ela e deu tempo de todo mundo se preparar, digamos assim, psicologicamente, né? Então, quando veio essa notícia, deu um baque, mas bom, eu já sabia que ela não estava bem. Eu tenho uma sobrinha só que realmente ela era muito apegada à minha mãe, e a neta dela, né, que é filha de uma irmã minha que mora em 2 vizinhos. Essa neta mora na casa da minha mãe, né? E, irmãos, foi uma cena muito triste, porque ela não conseguia aceitar que a mãe faleceu. Ela entrou num processo de negação tão grande que eu fui a última pessoa, acho, que falei com ela, dela aceitou. Eu fui usado pelo Senhor e ela aceitou. Não que ela aceitou assim, foi lá de boa. Não, ela não conseguia nem olhar para minha mãe. Porque ela dizia: não, ela tá dormindo, daqui a pouco ela vai levantar. Eu falei assim: não, minha sobrinha, ela cumpriu a missão dela aqui. Mas enfim, irmãos, ao mesmo tempo foi triste, foi uma bênção, porque minha mãe foi muito bem lembrada. Pessoas só viam o carinho que a minha mãe tinha por todo mundo, sempre alegre, sorridente, com todas as dificuldades, todos os problemas. E eu aprendi muitas coisas, irmão, sabe? Às vezes a gente tá ali a gente se converte e tal, e a gente às vezes passa num processo de ver o mundo de outra forma. Mas às vezes a gente fica até um pouco mais, eu não vou dizer frio com o mundo, mas a gente fica mais velhaco, sabe? A gente fica mais ressabiado. E às vezes essa armadura que a gente carrega, irmão, às vezes a gente fica um pouco afastado, sabe? E isso que aconteceu com a minha mãe deu uma quebrada nessa armação que a gente às vezes acaba criando, sabe? E tem tanta coisa acontecendo no mundo, irmãos, que às vezes a gente pega até negligencia algumas coisas, né? E uma das coisas que eu não vou negligenciar, eu vou pagar um seguro de vida, irmão, sabe? Pode falar o que quiser, mas, irmãos, eu não quero passar isso aí que minha mãe passou. É que a minha mãe teve pessoas que tinham carinho por ela, pessoas que faziam uma ligação e a coisa andava, sabe? Mas talvez a gente não vai ter essa mesma sorte, né? Bênção, digamos assim. Então, irmão, se você puder, faça um seguro funerário, faça um seguro de vida, né? Você que já tem idade, você que tem filhos, pense nos teus filhos, porque irmãos, quem morrer partiu. Agora, quem fica, irmãos, é papelada. Não é, tipo assim, cada ano que passa, irmão, fica tudo mais difícil. Eu lembro na época do meu irmão, o primeiro irmão que faleceu, meu Deus, ele faleceu no dia anterior, ali de noite, ali no entardecer.
meio-dia teve que enterrar do outro dia. Não deu 24 horas do meu irmão, do tempo que ele faleceu até a hora que teve que enterrar, irmãos. E foi uma cena muito triste, meu irmão começou a inchar no caixão, foi uma cena bem desagradável. Minha mãe não queria, e ninguém tinha dinheiro para pagar, irmãos, para poder durar mais tempo. E aqui, né, depois a gente vai, meu sobrinho falou, teve um custo assim, a gente vai conversar com ele, vamos ajudar ele também, que meu sobrinho que arcou com um valor alto ali, né, para minha mãe, eles já queriam enterrar ela no mesmo dia. Graças a esse procedimento, eu não sei o nome, esqueci o nome, mas vocês vão saber. A minha mãe durou mais algumas horas, tipo, mais 10 horas, assim, de velório, sem que dê cheiro, sem que ela comece a inchar. Mas também, a minha mãe, ela era obesa, grande, o caixão foi outro, não foi o mesmo caixão que não, da prefeitura, aquele bem simples, e não ia suportar, então teve muita bênção, irmãos. E, lógico, depois a gente resolve essas questões, né? Questões de documentação da casa e tudo mais, enfim. Então, assim, irmãos, o que a gente puder fazer em vida, você que tem filhos aí, que já tem uma certa idade, não seja negligente. Não sei o que, o mundo, né? Irmão, assim, quantas coisas não acontecer, a gente tem que estar prevenido, né? E a gente não sabe o dia da manhã, entendeu? Tipo, a minha mãe aconteceu assim, foi de 2024, um ano e meio, quando ela demonstrou ter algumas complicações. Um ano e meio minha mãe partiu. E a gente descobriu que ela não tinha seguro. Se nós não tivéssemos apoio, irmãos, eu não sei o que ia ser. Não sei de onde é que ia brotar dinheiro, irmãos. Porque hoje em dia está todo mundo um pouco com dificuldade. Alguns são mais abençoados, né? Mas quando é um valor muito alto, irmãos, você se assusta. Então se previna. Eu vou me prevenir. Espero que o Senhor volte e minha filha não precisa usar, irmão. Mas e se as coisas crescer, e aí ela crescer também, e o tempo não acontecer como a gente pensa, e daí, irmão, acontece alguma coisa, né? Eu também, irmãos, minha mãe era hipertensa, né? Esses dias eu vim aqui, minha pressão tava 16 e pouco, então e as pessoas negras, né, de morena, elas têm mais tendência à hipertensão. Eu tenho que cuidar, irmãos, não é brincadeira. Daqui a pouco acontece alguma coisa, eu não quero que a minha esposa, minha filha passem pela dificuldade que nós aqui passamos. Se não fosse a mão de Deus tocar no coração de muitas pessoas, irmão, ia ser uma coisa muito difícil para nós aqui. Minha mãe ia ser enterrada no mesmo dia, de uma forma talvez muito rápida e simples, e eu não... Enfim, né? Então eu só queria agradecer a todos vocês. Eu vou voltar para Barra Velha segunda-feira, eu tenho que entregar o carro na terça. Obrigado a todos que contribuíram, vai ser de grande ajuda para minha situação, né? E vocês são uma benção, né? O que eu posso dizer é que vocês estão nas minhas orações, amém? Então fiquem na paz, que o Senhor abençoe a todos e fiquem com Deus, amém? É isso aí, tá bom? Obrigado por tudo.